Hoje está conosco o pastor Ronen. Pastor Ronen vai se apresentar melhor. Pastor Ronen é pai do Júnior. Ele é o Júnior. É Ronen Júnior. Então é o pai do... Eu descobri que ele tem, parece que um apelido familiar, é Ronin? Roninho. Então, para os íntimos, Roninho. O Júnior. O Ronen, pastor Ronen, pastor da Central de Italva, da Igreja Batista Central de Italva, no estado do Rio de Janeiro. Está de férias, nós pegamos nas férias para estar conosco, compartilhando a palavra, e com certeza o senhor quer continuar a nos falar. Já tem nos falado pelas canções, já tem nos falado mesmo na comunhão que temos aqui, e agora vamos ouvir aquilo que ele vai falar pela exposição da palavra. Oremos a Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos permite estarmos juntos aqui. Também te agradecemos por aqueles que participam conosco em seus lares ou em outros lugares. Mas de uma maneira muito especial te agradecemos pela vida do pastor Ronen, pelo seu ministério, por sua família. E agora te pedimos que de uma maneira muito especial ele possa se deixar usar pelo Senhor na comunicação do teu recado. Que o Senhor mesmo abra não apenas os nossos ouvidos, mas os nossos corações, para entendermos e atendermos a tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Uma alegria poder estar com os irmãos nesta noite, participando do culto de adoração ao Senhor, de celebração, e apanhado para falar. Estou viajando pela insistência do meu filho, com eles neste período de férias dos meus netos. Não poderia estar por aqui. Meu lugar é bem longe daqui, a mais ou menos 750 quilômetros daqui. Mas ele inventou essa viagem no meio do ano por causa do... Obrigado, pastor. Obrigado pela... A água é bom. Como diz uma ovelha que tem mais de 90 anos, vou molhar a palavra. Gostou, Lucas? Então deveria estar bem longe daqui, mas ele criou essa viagem nesse meio do ano por causa das férias dos netos, não é? E me convocou a estar aqui. Mas eu gostei. E já estou pensando em fazer no próximo ano assim também, não é? Ao invés de tirar o mês todo de janeiro, eu então pego metade no meio do ano, em julho, dou uma saída, depois retorno. Mas é que eu sou assim novo, mas só na aparência. 5.9, em setembro 6.0. Então o carro está cada dia mais potente. Daqui a pouco eu vou chegar no carro elétrico, que é depois dos 80. Aí é elétrico. A gente já está mais na frente. Mas eu agradeço ao Senhor a oportunidade e ao pastor Neto pela ousadia, E é ousadia, porque eu não consigo deixar qualquer um chegar ao púlpito da igreja. Eu tenho que saber quem é primeiro, E ele falou: não, seu pai vem aqui, seu pai vai pregar. Eu falei assim: mas como assim? E sem me conhecer, se arriscou a deixar que eu tomasse lugar aqui à frente. Eu tenho 37 anos de ministério e a vida toda com o Senhor. 37 de casado. Tenho esse filho aí, que é o mais velho, e tenho outro que é o Rômulo, que tem um ano mais novo que ele, e é pastor também lá na nossa região. Tem 3 anos de ministério, está começando agora. Não me deu neto ainda. Estou lutando para que isso aconteça. Ele me disse algumas vezes já que ele não tem pressa, nem ele nem a esposa. Eu falei: mas eu tenho, porque quem vai ser avô sou eu, Então eles estão trabalhando para que isso aconteça o mais breve possível. Mas assim como eu me casei cedo, aos 22, e a minha jovem bela senhora esposa é aquela ali, fica de pé, por favor. Ana Lúcia. Ela só tinha 19. Quando nós nos casamos, e logo veio o Ronen Júnior, depois veio o Rômulo, e depois Deus nos deu, depois de alguns anos, uma menina,
mas ele só nos deu essa menina por 1 ano e 3 meses e recolheu. E foi um anjo que passou na nossa vida e só deixou o tempo bom conosco e o nome, Laila. O nome dela é Ana Laila. Né? Aí Karine homenageou Ana Laila, colocando Laila naquela moça bonita ali, né? Que é minha neta. É a neta mais linda que eu tenho. Ela diz, vovô, não fala isso. Eu falei, minha filha, é verdade. Qual é a neta mais linda que eu tenho? Ela. Só tenho ela. É? E o neto mais lindo é aquele ali. O mais lindo e mais inteligente do mundo. Esse menino ali. Ele mesmo. Né? Gosta. Eu tenho aqui também minha sobrinha Camila. Mudou-se agora há pouco tempo para São Paulo também. E o esposo dela, André. Também não tem filhos ainda, começando agora. Não é? Feita essa apresentação, eu gostaria de pensar com os irmãos um pouco. Tem relógio lá não? Tem não. Eu tenho aqui também. Ah, sim, está lá. Isto, localizei. Pensar com os irmãos um pouco, então, nesta noite. Pode botar um pouco de retorno para mim, por favor? Isso, só para mim aqui. Isso. Desculpa, eu sou assim. O som comigo, meu filho já conhece. Né? Preciso me ouvir. Se eu não me ouvir, eu acabo falando alto demais e vou ofender vocês, agredir vocês aí, ou os seus ouvidos, sem necessidade. Que o negócio é eu me ouvir. Eu me ouvindo, está tudo certo. Né? Creio que cantando a gente faz isso também, né? Cantando e tocando. A gente quer se ouvir. Eu estou me ouvindo, para lá, o sonoplasta cuida. Para cá, eu tenho que saber como é que está. Não é? Mas vamos pensar um pouquinho na palavra de Deus. Crise nesta vida, quem não tem? Todos nós temos crises. Nós passamos por crises. Algumas existenciais, outras não. Crises econômicas, crises financeiras, crises até de identidade, muitas vezes nós temos. Hoje nós estamos vivendo num mundo tão difícil, a coisa está tão esquisita, está tão estranha, a coisa está tão louca, que a gente fica até em determinados momentos assim meio perdido. O que é que está acontecendo ao nosso redor? Os irmãos já pararam para pensar um pouquinho no tempo que nós estamos vivendo? Estamos vivendo o caos. O caos. Eu tenho dito que para acontecer o melhor para a igreja de Cristo hoje é Jesus voltar e levar. Tirar a igreja daqui. Porque está cada dia mais difícil, irmãos, viver. A gente não sabe mais o que fazer. Agora, por exemplo, nós estamos com o culto transmitido neste momento. Eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu falo com vocês. Por causa disso, eu não estou transmitindo o culto mais. Nós estamos vindo de uma crise de 2 anos de pandemia em que tudo fechou. Tudo fechou. Nós fechamos o templo também. As portas do templo foram fechadas. Então, nós voltamos a celebrar cultos ao Senhor, sós no templo, e os irmãos em casa. Eu não sei quanto a você, mas eu creio que você já deve ter sentido um pouco desse gostinho de estar aqui falando ou cantando e olhando para o povo. Isso é muito bom. Isso é muito gostoso. Cantar, pregar, fazer uma apresentação aqui de louvor e adoração ao Senhor, mas o povo assentado, participando, assistindo, ouvindo, é maravilhoso. Agora vem para cá e prega para o banco. Prega para os bancos. Eu já fiz isso, o pastor Neto já fez. A gente aqui, só com o pessoal da mídia lá em cima, e a gente então aqui falando para os bancos. Eu tenho lá 560 poltronas. E eu fiquei falando para os bancos. Irmãos, é muito ruim. Você não sabe para quem olha, para que lado olha, o que é que você faz? E nós então fomos acometidos desse tempo maluco. E agora então voltamos. E nesse retorno, muitos daqueles que saíram e ficaram em casa, resolveram ficar em casa. Estão sentados no sofá. Eles agora são os crentes que eu denomino SSS. Salvo, sentado e satisfeito. Salvo, sentado, satisfeito. E o pastor auxiliar que eu tenho lá agora, ele acrescentou mais um S. Sonolento. Salvo, sentado, satisfeito, sonolento. Eu não sei, pastor, se aqui está acontecendo isso, mas lá em Italva acontece. O povo não voltou para o culto. O povo não voltou para a comunhão. O povo não está preocupado com a igreja. Não está preocupado. Mas aí você fala assim, mas irmão, você não voltou para o culto, o que está acontecendo? Ah, pastor, essa pandemia, eu estou tão preocupado.
parece que a Covid só está aqui, irmão. Aqui tem Covid, mas eu encontro essa mesma pessoa, este homem, essa mulher, esta família, que não pode ir ao culto para participar da celebração de adoração ao Senhor, mas no mercado, cheio de gente, na padaria, e ele não fica sem o seu dinheirinho, está no banco, e às vezes na fila, e estava uma cidadezinha pequena, tem 16, 17 mil habitantes, pô, fica na fila lá fora, no sol ou na chuva, para entrar no banco, para ter acesso ao banco. Mas lá pode ir. Você não pode ficar sem o seu dinheirinho, não pode não. Mas sem Deus, está podendo ficar hoje. Nós estamos invertendo os papéis, irmãos. Não tenho outro Deus além de ti. Nós cantamos, é muito fácil cantar. Não tenho outro Deus além de ti. Não tenho. Mas quando eu preciso fazer com que esse Deus receba a minha adoração, o meu louvor, a minha vida seja uma vida de culto e sacrifício vivo, colocado diante do trono da graça do Senhor, aí então eu coloco outras coisas como prioridade. A Bíblia diz que nós não devemos ter outros deuses a não ser ou além do Senhor. É mandamento de Deus, não é verdade? E a gente então pensa que nessa vida, ter outros deuses é ter ídolos visíveis na nossa casa ou diante de nós. E nos esquecemos de que qualquer coisa que eu coloco no lugar de Deus ou antes de Deus como prioridade na minha vida se torna Deus. E eu estou substituindo o meu Deus por aquilo. E eu tenho dito, e alguns pais não gostam, que tem pais que pedem a Deus um filho com insistência. Deus dá e o filho se torna o Deus deles. Se está chovendo, não pode ir à igreja porque o filho não pode pegar chuva. Se tem sol quente, não pode ir à igreja porque o filho não pode pegar sol também não. É só o solzinho da manhã. Né? E assim o filho não pode sair para lugar nenhum e eles levam o filho para turma até passeio para a igreja. Não pode. E nós vamos vivendo essas crises. Mas uma das mais graves crises que temos enfrentado nessa vida, é a crise de ver o mal prosperar e parece que irá triunfar sobre o bem. No nosso país isso hoje é fatual. Nós estamos vendo isso acontecer. O mal prosperando e parece que o bem vai sucumbir. Parece que não haverá saída. Nós olhamos para o túnel e não vemos luz no fim do túnel. Na verdade, a gente não está vendo nem o túnel mais. Será que ele existe mesmo? Será que há uma saída? Talvez sim, talvez não. E parece que essa crise nossa, de olhar para a prosperidade dos maus e de ver que os ímpios estão prosperando, crescendo e conquistando coisas, e nós estamos ficando para trás, que o mal parece sucumbir ou sobre o bem, ou vencer o bem, nós começamos a entrar numa crise existencial. E parece que isso é novo, mas não é. Eu quero compartilhar com os irmãos a crise de Asaf. Está lá no Salmo 73. Abra a sua Bíblia ou a acesse. Eu, por exemplo, estou viajando, preciso hoje acessar. Né? Já acessei a minha Bíblia aqui. Salmo número 73. É um salmo de Asaf. Os salmos são hinos que os judeus cantavam, hinos de adoração a Deus. E hoje nós estamos vivendo um tempo também muito difícil na música, onde a música tem exaltado o homem e tem diminuído a presença de Deus nela. A música de louvor e adoração a Deus tem que ser a Deus, tem que exaltar o nome do Senhor e não a homem nenhum. E os salmos exaltam ao Senhor. E quando o músico vem para mim, e sempre disse isso, e reclama que há escassez de música boa, eu digo assim, abre os salmos, são 150 salmos, tem 150 hinos lá, é só musicá-los. Está aqui prontinho. E sem possibilidade nenhuma de heresia, porque é a palavra de Deus. Então, é só colocar música aqui. Simples assim. Então, Asaf vai cantar. De fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações. O seu corpo é forte e sadio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso, a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura. Do coração deles brotam fantasias. Zombam e falam com maldade. Falam da opressão com arrogância.
abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte, da qual bebe com avidez. Eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios, e, sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Com certeza, foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Ó Deus, em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim, até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos no instante? São totalmente aniquilados de terror. Como acontece com o sonho quando alguém acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento. Era como um animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem tenho eu no céu, além de ti? E quem poderia eu querer na terra, além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Amém? Olha que coisa linda. Este salmo é magnífico. Um homem olhando para a situação do seu mundo, e olha que é Asaf. Faz um pouquinho de tempo isso. E parece, ou a mim me parece, que nós estamos hoje vendo exatamente isto acontecer. O cenário de Asaf é o de hoje. Exatamente isto. E algumas pessoas pensam assim, mas parece que o mundo está mudando. Não, meus irmãos, o mundo não mudou. O mundo é o mesmo, desde que Adão e Eva pecaram. Quando Adão e Eva pecaram no jardim e o pecado entrou no mundo, entrou a maldade, a corrupção, entrou a ira, a contenda, a cólera, a culpa, tudo entrou ali. E de lá para cá nós estamos vendo que o homem vai indo, como diz a Bíblia, de mal a pior. Aquele que está sujo, diz o livro de Apocalipse, suje-se ainda. E o que estiver limpo, procure se santificar ainda. É o desafio que nós temos hoje, porque parece-me que nós estamos sendo envolvidos por este mundo, de maneira que a corrupção que acontece lá, a gente não vê a menorzinha acontecendo aqui. A gente fala muito do pecado grande e se esquece que pequenas coisas também são pecado. Pecado não tem tamanho. Pecar é desobedecer a Deus. Pecar é fazer aquilo que desagrada ao Senhor. E qualquer ato nosso que desagrade a Deus é pecado para com o Senhor. Asaf está vendo isso acontecer. E as pessoas que estavam ao redor daqueles homens que enriqueceram e que, à custa naturalmente de alguma corrupção, chegaram a um alto patamar, aqueles eram envolvidos, eles tinham muitos amigos e se aproximavam deles para receber algum benefício. A gente não é bem parecido com isso, não. A gente quer dar a mão ao prefeito, não é? Quer dar a mão ao deputado, quer dar a mão ao senador. Se o presidente pintar, se eu puder tirar uma foto com ele, eu vou postar em todas as redes sociais que eu puder. Eu, como presidente, é uma honra, é um privilégio, e assim a gente vai. As pessoas hoje estão vivendo a partir daquilo que vem na rede social e de quantos milhões de seguidores o sujeito tem. Não importa quem ele seja, não importa o que ele tenha dentro da sua cabeça, o que importa é que ele tem milhões de seguidores. Então, se ele tem milhões de seguidores, eu vou ouvi-lo. Eu ouvi alguém comentando isso hoje, que é o tempo que nós estamos vivendo. Eu não quero saber o que a pessoa pensa, eu quero saber quantos milhões de seguidores ele tem. Se ele está sendo seguido por tanta gente, ele deve ser bom. Mas não é assim. O que nós temos que fazer
é saber quem é a pessoa. Hoje nós temos que fazer com que as pessoas sejam questionadas naquilo que são, naquilo que fazem, naquilo que falam. Nós temos que ter o filtro da sua vida para então sabermos com quem podemos contar. Assim Asaf vai olhar para aquilo tudo e parece que eles estão se dando bem. Não é assim que a gente pensa hoje também? Parece que eles estão se dando bem. Parece que Deus deixou que o mundo, a coisa acontecesse, e parece que Deus está olhando as coisas acontecerem, e parece que Deus está de lado. Mas Asaf, ele vai ter a sua mente mudada, e nós temos a nossa mente mudada quando nós chegamos ao ponto de irmos ao templo. Vejam bem o que Asaf vai dizer. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa, versículo 16, era pesada demais para mim. Só refletir nisso, irmãos, é pesado para nós. Traz complicação para os nossos neurônios, tic-teco. Eles começam a brigar aqui dentro. Como é que eles conseguem e a gente fica para trás? Como é que eles vão tão longe e nada acontece? Como é que eles conseguem fazer com que as coisas cheguem a esse ponto? Irmãos, às vezes eu fico preocupado com isso e questionando, como Asaf eu questiono. A gente ouve falar de milhões, bilhões, trilhões desviados. A minha pergunta é a seguinte: como é que consegue? Eu não sei. O homem precisa ser pesquisado no laboratório, essa mente, esse crânio, porque eu não sei quanto a vocês aqui, mas todo mês o imposto de renda, o governo vai lá e põe o meu. Eu não dou licença, não. Eles põem todo mês. E olha que pastor não é nem profissão. Nós não somos reconhecidos, não, pastor Neto. Nós não existimos. Mas na hora de pagar o nosso dinheiro, a gente existe. Não tem jeito. Vem descontado em folha. Que também não é folha, é um recibo. Mas para efeitos de contabilidade, a gente tem que assinar aquele negócio ali todo mês. E vai lá, descontando. Ele apanha. E leva. E eu não vejo mais. E aquilo que deveria me dar em troca, ele não dá. E se eu errar na declaração, uma coisinha só, eu caio na malha fina. Eu que não tenho nada na vida. E o sujeito desvia milhões, bilhões, trilhões. Está limpo. Ninguém consegue pegar. É difícil compreender. É difícil. Então, Asaf também pensou assim, e a gente pensa também. Quando a gente para pensar, é tarefa demais, pesada demais para nós. Aí ele diz, versículo 17, até que entrei no santuário de Deus. Quando a gente entra no santuário de Deus, então a gente descobre. Qual é a grande descoberta que temos quando estamos diante do Senhor? Que o fim deles está certo e a gente sabe qual é. Eles perecerão. O Senhor parece não estar vendo, mas o Senhor está vendo. Ele está controlando tudo, porque Ele é Senhor da história, Ele é Senhor da vida. Então Ele está vendo e o Senhor está deixando com que eles caminhem por caminhos escorregadios. Eles vão escorregar lá na frente. Lá na frente eles vão cair. O Senhor deixa que eles vão, e eles eles vão indo. E diz Asaf, como são destruídos no instante, totalmente aniquilados de terror. Quando acontece, ou como acontece com o sono, quando alguém acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. O Senhor vai dar fim a eles. É o Senhor quem cuida deles, assim como é o Senhor quem cuida de nós. Neste momento, nestes tempos, irmãos, difíceis que estamos vivendo, o que nós temos que fazer diante das crises que enfrentamos nesta vida é olhar para o Senhor, é entrar no templo, é entrar no santuário. Não há outro caminho para nós. Não há solução para a nossa vida. A única esperança que esse mundo tem nestes tempos que estamos vivendo é a igreja do Senhor. Não há outra esperança para eles. Mas se a única esperança é a igreja, como estamos como igreja? O que estamos fazendo como igreja? O que estamos realizando como igreja? Estamos sendo aquilo que Jesus disse, deveríamos ser, sal da terra, luz do mundo. Sal da terra para preservar o mundo da destruição,
para temperar o mundo, para dar sabor ao mundo, para trazer alegria ao mundo, esperança ao mundo, felicidade ao mundo que só Cristo pode trazer. Luz do mundo para iluminar o caminho. Quantos estão caminhando hoje para as trevas, para a perdição eterna, no caminho das trevas? E a igreja tem que dizer, o farol está aqui, a luz está aqui, Jesus é a luz do mundo. Quem o segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele é o Senhor, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não há outro caminho para o céu que não seja Jesus. É entrando no santuário de Deus que a gente vai olhar para essas coisas que estão ao nosso redor e vamos então notar e reconhecer que todas elas são passageiras, que o Senhor controla o mundo, que o Senhor controla a história e que nós estamos diante desse Deus que é o bem que nós temos. Não temos outro bem que não seja o Senhor. E é isto que ele vai dizer aqui. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Asaf vai dizer, no céu é o Senhor, aqui na terra é o Senhor de novo. Eu não tenho saída. Se eu quiser viver, se eu quiser conviver, se eu quiser vencer, se eu quiser chegar ao céu, se eu quiser viver a vida eterna, é o Senhor no céu e o Senhor na terra. O Senhor é o meu bem lá, o Senhor é o meu bem aqui. Então, eu fico seguro com o Senhor. Deus é a minha fortaleza, ou ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, no verso 26, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Nós conhecemos o caminho dos ímpios. E nós sabemos onde vai dar o caminho dos ímpios. Porque o Salmo 1 nos lembra disso. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Nós somos os justos, e sabemos o fim que vai ter o caminho do ímpio, e o caminho do justo é aquele que vai clareando, clareando, clareando até que rompa a luz da aurora. E a brilhante luz da vida se apresenta nesse momento. Jesus, quando passou por aqui, irmãos, ele pregou. E no final dessa sua pregação, o discurso dele foi um discurso muito duro. E quando ele terminou, ou estava terminando de pregar, as pessoas começaram a se retirar. E os discípulos correram para Jesus. Interessante como é o homem, né? O homem, quando fala, ele quer ser ouvido, e quanto mais gente ouvindo, melhor. Né? Então os discípulos correram. Senhor, o senhor está pregando aí, Senhor, mas o seu discurso é muito duro. O senhor está falando umas coisas aí que o povo está indo embora. O senhor está perdendo público. Está perdendo seguidores. Está perdendo seguidores. O povo está vazando. Está ouvindo vão ouvir outro sujeito aí que fale, que seja um mestre mais moderado, mais equilibrado. Um que fale assim, Deus é amor. Aqui Deus é justiça, não. Só que Deus é amor. Não é? Eles vão ouvir esse outro aí. O senhor está pegando muito pesado. Jesus olha para eles, qual é a pergunta? Vocês querem ir embora também? Podem ir. Eu chamo outros 12. Vocês podem ir. Não tem dificuldade. Então se levanta o Pedrão. Se lembram dele? Pedro se levanta. Para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Não tem para onde ir. O nosso mestre é Jesus. O nosso Senhor é Jesus. Ele é o Senhor da igreja. Ele foi quem idealizou essa igreja. Ele fundou essa igreja. Tem 81 anos. Lá em Itaú nós estamos em 89. Completamos agora. 89. E enquanto existir o mundo, a igreja de Cristo vai existir. Vai sobreviver. Vai subsistir.
Não importa se a tribulação venha, não importa se a perseguição venha, mas as portas do inferno, disse Jesus, e eu creio nele, não prevalecerão contra a igreja. E isso significa, irmãos, que a gente não pode ficar salvo, sentado, satisfeito e sonolento. Mas Jesus está dizendo com isto que a igreja precisa atacar as portas do inferno e elas não prevalecerão. É a igreja quem luta, é a igreja quem batalha, é a igreja quem admite a guerra e parte para cima, como Davi fez contra Golias. Leiam a história. Ele vai se defrontar com Golias, que era um incircunciso, segundo ele, e que estava afrontando o povo de Deus, um sujeito com quase 3 metros de altura. Ele, quem é esse incircunciso? Eu vou acabar com você. E ele então parte para acabar com Golias. Golias disse, você está achando que eu sou o quê, rapaz? Você é um cão, como um cão, você vem lutar contra mim? Você não tem nada, não tem arma, não tem nada. E quando partem para o ataque, não é Golias quem vai, é Davi quem vai. Ele toma a iniciativa, ele parte para cima de Golias. E quando Golias pensa que vai lutar, a pedra já está encravada aqui. E ele cai com o rosto em terra. E Davi corre e tira a espada da bainha, da sua bainha ainda. Ele ainda não tinha conseguido tirar a espada da bainha. Ele tira a espada de Golias e corta o seu pescoço e levanta a sua cabeça. Vitória nossa. Assim é a igreja, que parte para cima, que sabe que os ímpios perecerão, que sabe que os justos são do Senhor e que o nosso único bem é o Senhor. Então, irmãos, deixe o mundo ir de mal a pior, mas fortaleça a sua fé em Cristo. Se apegue ao Senhor e diga ao Senhor, não tenho outro bem além de ti. No céu é o Senhor, na terra é o Senhor. E firmes assim, vamos continuar pregando o evangelho da salvação em Cristo Jesus, Senhor e Salvador nosso. Deus nos abençoe para tanto, amém? Amém. Amém. Glória a Deus pela palavra.